A maior vitória, a maior conquista que o ser humano pode conseguir é reinar sobre o pecado. O pecado que está nele é vencer a si mesmo. Esta é a maior de todas as conquistas, reinando sobre o pecado. Nós temos falado aí nas programações anteriores sobre o reino de Deus, o reino eterno, e concluiremos hoje nesta terceira parte sobre reinando sobre o pecado que opera na carne. Por isso, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Mas o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está em nós e ele serve justamente para nos levar a vencer as concupiscências, ou seja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Comecemos aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 8, no verso 21. Jesus disse àqueles que estavam ali naquele dia, o ouvindo. E nós estamos hoje aqui ouvindo a Jesus. Quer dizer, não sou eu. É ouvindo isto aqui, olha. Vou retirar-me, e vós me buscareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus estava dizendo isto àqueles ouvintes daquele dia. E está também dizendo isto a nós hoje. Então, no verso 23, ele prossegue. Vós sois de baixo, eu de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morreríeis nos vossos pecados, se não crerdes que eu sou. Morrereis nos vossos pecados. Por que nós vamos ignorar estas palavras do Mestre? Para ficarmos nas dúvidas em relação à vida, em conquistar aquilo que quer nos conquistar. O pecado quer nos conquistar. E se nós formos conquistados pelo pecado, automaticamente nós vamos morrer nos nossos pecados. Mas Cristo veio na semelhança do pecado para que nós pudéssemos ter forças para conquistar este inimigo que é o pecado. Porque no verso 34 do capítulo 8, Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vejam bem, todas as pessoas dizem que são livres, sonham com a liberdade, mas o pecado aprisiona a humanidade. E as pessoas então vivem uma vida mesquinha, medíocre, de iras, de ódios, de contendas, de desejos infames, de prostituição, de sensualidades, de inconformismo. Tudo isso é fruto do pecado, da mentira, do roubo, do crime,
Tudo isto fruto do pecado. Enquanto a pessoa vive, então, a praticar, a ter dentro de si um coração perverso, malvado, idólatra, porque a idolatria tem imperado na humanidade. Jesus se tornou apenas alguém histórico que viveu alguns anos atrás, aí, alguns séculos. Então chega uma data especial, se comemora o nascimento, se comemora a morte, paixão. Mas que benefício isso tem trazido para você, para mim, para nós, agora, hoje, neste presente dia? Tem trazido essa liberdade, tem nos levado a esta vitória sobre nós mesmos, tem levado-nos a conquistar os nossos ímpetos carnais? Ou nós temos simplesmente fingidos que somos libertos, quando na verdade ainda somos prisioneiros de um sistema, somos prisioneiros de um homem? Veja Jesus dizendo: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esta liberdade plena, real, que vai levar-nos não sermos escravos do pecado, mas senhores, estarmos reinando sobre o pecado, ela vem através da nossa obediência à palavra. Então Deus passa a dominar através do Espírito Santo os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos ímpetos, a nossa natureza humana que é inclinada ao pecado, como Paulo escreve em Romanos capítulo 7. É claro que nós não vamos discorrer tudo sobre este Romanos capítulo 7, mas tomemos um pouquinho aqui na carta de Romanos capítulo 6, começando, para nós entendermos um pouquinho mais sobre como que é reinar sobre o pecado. Capítulo 6 de Romanos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como? Nós não temos mais prazer no pecado, não temos alegria no pecado. Deus nos tem dado como fonte de alegria perene, eterna, a sua lei, os seus mandamentos. Então, essa bem-aventurança descrita no Salmo capítulo 1, bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas bem-aventurado o varão que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Sobre esse aí o pecado não pode reinar, pois o seu prazer está na lei do Senhor, a sua alegria está na lei do Senhor, a sua alegria está em servir ao Senhor, juntamente com os demais que têm esta mesma alegria, este mesmo prazer. Porque é um desprazer para alguém estar na casa, no templo, onde as pessoas estão louvando a Deus e ele está ali como que por uma imposição? Que desprazer terrível! Mas quando ele tem prazer também em louvar, em cantar, em ouvir as coisas da vida eterna, a sua alma se deleita naquilo, então aquilo se torna prazeroso, não uma imposição de ninguém. Porque agora ele está vivendo uma novidade de vida.
vivendo um novo tempo, vivendo agora no outro reino, não o reino do mundo, não o reino do pecado, mas reinando sobre o pecado, vencendo o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí ele enfatiza bem: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas consciências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Oh, que coisa maravilhosa! Cristo nos proporcionou esta condição, esta força de sermos dominantes sobre o pecado e não escravos do pecado. Não é isto algo maravilhoso? Agora vamos lá no capítulo 8 de Romanos. Olha que Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas o Espírito. Ah, mas eu sou de Jesus, eu sou crente há muitos anos, mas ainda anda segundo a carne? Seus desejos, seus ímpetos ainda são carnais, porque você ainda não morreu para este velho homem ainda está muito ativo. Olha, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É isto que nós temos recebido pela graça de Deus. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, se Cristo está em mim, está em você, moça, moço, ancião, seja em quem for, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Indo adiante um pouquinho mais, no verso 24, ele diz: pois nesta esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E diante deste quadro, então nós podemos dizer: sabemos que todas as coisas contribuem ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o decreto de Deus.
E quem nos condenará, então? Quem nos condenará? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então você está vivendo no corpo do pecado, mas reinando sobre o pecado. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para lhe obedecerdes em suas consciências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós. É você que tem domínio sobre o pecado. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Reine, portanto, sobre tudo aquilo que é contrário à vontade, à palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, te dê esta graça para você obter a maior de todas as conquistas que um ser humano pode alcançar, a vitória sobre o pecado, sobre seus próprios desejos, seus instintos e sua natureza pecaminosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.